Depois de ficar aqui à espreita por um tempo, pensei em finalmente compartilhar algumas das minhas experiências que ocorreram ao longo de uma longa e incrível, mas infelizmente desastrosa progressão de eventos. Algumas dessas ideias podem ser absurdas e difíceis de aceitar, mesmo para uma comunidade como esta, mas não estou escrevendo isso para convencer ninguém das minhas ideias, mas sim para alertar qualquer um que esteja passando por coisas semelhantes ao que eu passei, e para permitir que outros reconheçam os sinais antes que seja tarde demais. Peço desculpas pela extensão disto, mas quando digo parede de texto não estou brincando. O fato de que esta coisa precisa de seu próprio índice deve ser um aviso adequado para aqueles que não têm atenção. Espero que esta seja uma contribuição valiosa para este canal, no entanto, e que seja informativa ou, no mínimo, divertida para alguns de vocês. As partes que podem ser de interesse e relevância mais imediatos para a maioria de vocês são as descrições das entidades específicas que encontrei. Estou escrevendo isto sob a suposição de que a maioria de vocês já esteve no hiperespaço, nos mundos espirituais, planos superiores de existência ou qualquer rótulo que você escolher aplicar a essas experiências sobrenaturais. Também estou supondo que muitos de vocês conheceram os habitantes desses reinos, então não vou perder meu tempo tentando convencer ninguém de sua existência ou como interpretar o que eles são. Para aqueles que os conheceram, vocês entenderão a sensação avassaladora de presença, de alteridade, de que você está interagindo com algo muito externo a si mesmo, com conhecimento, pensamentos e experiências separados dos seus. Ainda há espaço para explicar esses fenômenos de maneiras mais mundanas e materialistas, e isso é perfeitamente bom. Muitos psiconautas escolhem descrever entidades hiperespaciais em termos de fenômenos neurológicos puramente locais, e como manifestações personificadas de uma miríade de componentes da própria psique, em vez de inteligências externas desencarnadas. Esses detalhes não são tão importantes quanto os fenômenos em si, no entanto, e espero que a maioria de vocês concorde comigo quando digo que nossas experiências subjetivas nesses encontros são significativas, não importa como escolhemos explicá-las. Chega disso. Então, aqui está o acordo, nem tudo no hiperespaço é amigável. A maioria de vocês já está ciente disso. Há muitos relatos por aí de encontros com seres flagrantemente malévolos. Mas a variedade mais prevalente de mal, para usar um clichê grosseiramente reducionista, mas conveniente, por aí é o tipo não óbvio, coisas que se disfarçam como algo muito diferente de sua verdadeira natureza. Na verdade, eu me arriscaria a adivinhar que a maioria das formas de inteligência encontradas no hiperespaço, mesmo que não sejam abertamente maliciosas, não são nada parecidas com o que fingem ser, não têm seus melhores interesses em mente e não são absolutamente confiáveis. Acredito firmemente que as muitas variedades de malevolência que podem ser encontradas por aí vão muito além do território de uma mera viagem ruim e são distintamente diferentes das experiências negativas que alguém pode ter que vêm de um reflexo dos próprios pensamentos, emoções e ambiente, ou seja, cenário e configuração impróprios. A discrepância entre como essas entidades se apresentam e o que elas realmente são é o ponto que eu realmente quero enfatizar mais. Talvez todas essas coisas tenham acontecido comigo porque eu era ingenuamente confiante e inexperiente, mas acho que mesmo o psiconauta mais experiente pode não ser imune. Se você acha que tem uma noção clara do que é malicioso e do que não é, e que nada lá fora pode enganá-lo, então eles usarão esse excesso de confiança para manipulá-lo. Por favor, entenda que minha única motivação aqui não é forçar nenhuma agenda, mas ajudar meus companheiros exploradores a evitar serem submetidos à manipulação e ao tormento que sofri nas mãos desses idiotas cósmicos. Começarei com um resumo aproximado do que aconteceu comigo, que darei continuidade com mais detalhes sobre as próprias entidades, o que sei sobre seu modus operandi e algumas considerações finais sobre o que pode ser feito a respeito. Meu conhecimento sobre isso é, infelizmente, bastante incompleto. Vou pular a maioria dos detalhes irrelevantes e dar a você uma visão geral resumida dos eventos apenas para dar algum contexto e um exemplo com o qual outros possam se relacionar. Leia isso como você leria qualquer outro relato de experiência, tomado com um grão de sal, e com o entendimento de que isso não é um fato infalível ou puramente objetivo, mas a interpretação de um indivíduo falho de fenômenos principalmente inefáveis e inexplicáveis. Dito isso, tentarei representar minhas experiências da forma mais precisa possível e separar minha lembrança dos eventos da minha especulação sobre eles. Preparação. Se eu tivesse que escolher um ponto específico quando comecei a jornada que me levou a tudo o que se seguiu, eu diria que começou anos atrás como uma curiosidade acadêmica relativamente inocente e imparcial sobre os mistérios do universo, e um desejo genuíno de me aprimorar e consertar vários problemas na minha vida. O que começou como um interesse casual levou a uma obsessão cada vez mais profunda com uma ampla análise comparativa de todos os tipos de pesquisa científica, especulação semicientífica, história e mitologia mundial, e conhecimento e crenças esotéricos relacionados à consciência e basicamente tudo fora deste plano material. Após extensa pesquisa e preparação, vários anos, intermitentemente, comecei a praticar todos os tipos de métodos de exploração dos vastos mistérios dos meus mundos internos na busca do autoaperfeiçoamento, começando com a meditação e os transes e outros estados transcendentais que podem resultar dela. Acho que todas essas coisas tiveram efeitos absolutamente positivos na minha vida e foram valiosas como ferramentas de autoexploração, mas também podem ter me deixado vulnerável de maneiras que nunca entendi até muito mais tarde. Não estou tentando afirmar que essas ferramentas são necessariamente perigosas por si só, mas acho que essas coisas geralmente não acontecem no vácuo e devem ser abordadas com ainda mais cautela do que eu fiz. Passei por todos os tipos de experiências profundamente reveladoras possibilitadas por transes meditativos, sonhos lúcidos, yoga dos sonhos, projeção astral, jornadas enteogênicas e outros estados alterados, incluindo alguns inteiramente espontâneos e inesperados.
Estranhamente, enquanto minhas jornadas pelo hiperespaço foram de longe as mais intensas e visualmente envolventes, e provavelmente foram um catalisador importante para o que se seguiu, a maioria das minhas experiências mais profundas foram encontradas em outros estados. Onde o hiperespaço era frequentemente avassalador e incompreensível, estados mais facilmente navegáveis, especialmente sonhos lúcidos e transes meditativos, me permitiram experimentar coisas semelhantes, mas em um ritmo mais administrável. Por muito tempo, categorizei provisoriamente todos esses estados alterados separadamente como suas próprias experiências isoladas, mas em um certo ponto comecei a notar as semelhanças e gradualmente comecei a vislumbrar a mecânica subjacente da consciência que permeia tudo, desde a vida desperta mundana limitada por 3 dimensões espaciais e percepção linear do tempo, até a criação de mundos inteiros em experiências de sonho lúcido, até a aceleração por andaimes cósmicos hiperdimensionais em velocidade de dobra. À medida que me tornei mais experiente em navegar por esses mundos e entender como eles operam, comecei a reconhecer todos os tipos de coisas que nunca havia notado antes, principalmente sinais de inteligência e atividade aparentemente direcionados por algo fora da minha consciência, do qual eu realmente não entendia o significado completo até que o encontrei cara a cara. Exploração. Meu primeiro encontro no hiperespaço, que não vou elaborar aqui para não transformar isso de um ensaio em uma novela, terminou com uma forte sensação de algo sendo carregado em minha mente, uma experiência que outros descreveram de forma mais eloquente e completa aqui e em outros lugares. E isso desencadeou o desenvolvimento de todos os tipos de novas ideias e habilidades mentais nos meses seguintes. Minhas experiências ocasionais com cannabis e experiências regulares em estados de sono liminais tornaram-se muito mais vívidas, psicodélicas e sobrenaturais. Com a prática, ganhei uma capacidade dramaticamente aumentada de manter a consciência consciente durante diferentes estágios do sono, às vezes passando noites inteiras totalmente ciente de tudo o que estava acontecendo comigo. Sei que isso não é o único, mas fiquei em êxtase com a sensação de que de repente havia alcançado, ou talvez recebido, algo que normalmente leva uma vida inteira de treinamento yogi dedicado. Essas experiências de sono foram incríveis de maneiras totalmente inefáveis que não consigo nem começar a articular, e comecei a ir a lugares que sabia que já tinha estado tantas vezes antes, mas que tinha apenas esquecido, ou, em alguns casos, nunca me foi permitido memorizar totalmente em primeiro lugar, incluindo a descoberta do que pode ser considerado atalhos para o hiperespaço. Particularmente, a breve, mas intensa sensação de dobrar de volta para essa versão da realidade se tornou uma experiência familiar e esclarecedora, pois me deu uma breve janela na qual eu poderia comparar e contrastar esses estados de existência extremamente diferentes e como eles se relacionavam entre si. Comecei a preencher muitas das lacunas que tinha na minha compreensão da natureza da consciência e a desenvolver ideias sobre as funções e mecânicas reais do sono e dos sonhos, mas vou reservar essas especulações para outra hora. A projeção astral, ou algo parecido, neste ponto era difícil distinguir dos meus sonhos lúcidos, se tornou muito mais fácil, mesmo quando eu não pretendia especificamente, a ponto de às vezes sentir que estava sendo puxado para ela em vez de me empurrar para ela. Meu senso de intuição, especialmente em situações sociais, tornou-se muito mais pronunciado e consistentemente preciso. Percebi a capacidade recentemente aprimorada de entrar em um estado de fluxo, no qual eu podia, pelo menos por algumas horas de cada vez, identificar e lidar com tarefas mentais complexas uma após a outra, sem esforço e eficiência, sem hesitação ou fadiga. Minha produtividade e qualidade de vida geral aumentaram drasticamente, mas houve muitas consequências ocultas para tudo isso, sobre as quais elaborarei mais tarde. Outra coisa que notei foi minha habilidade de ter conversas comigo mesmo para resolver problemas. Eu colocava uma questão ou problema, dividindo-o em suas partes componentes, e outra parte de mim respondia imediatamente e sem esforço. Parecia que meu monólogo interno seria temporariamente fraturado, e eu controlaria conscientemente parte dele, e então daria o controle para minha mente subconsciente, que responderia com conhecimento e ideias que eram mais ou menos minhas, mas de uma forma que era muito mais produtiva e esclarecedora do que tentar conscientemente procurar dados relevantes em meu cérebro por meio da força bruta. Comecei a praticar isso em meus estados hipnagógicos e hipnapompícicos, durante os quais a conversa parecia fluir ainda mais livremente. Orientação e iniciação. Depois de algumas semanas disso, tive uma experiência que mudou tudo. Sob a influência da psilocibina extraída, que decidi usar para aliviar uma crise recente de depressão e ansiedade, e para esse fim foi bastante bem sucedida, comecei a ter outra conversa comigo mesmo. Desta vez foi diferente. A outra voz assumiu uma qualidade muito mais audível, e as respostas foram mais claras, coerentes e informativas do que nunca. Comecei a fazer perguntas mais profundas e elaboradas, e fiquei incrivelmente curioso sobre o que exatamente estava acontecendo dentro do meu cérebro. Eu disse a mim mesmo, isso é muito legal e tudo, mas quão útil é realmente? Quero dizer, estou apenas falando comigo mesmo, certo? Uma pausa. Você ainda não consegue dizer a diferença. Esta parte do que eu estava assumindo ser minha própria voz assumiu um novo caráter, com a sensação avassaladora de ser externa, e carregava consigo muito mais informação do que apenas as próprias palavras. Fiquei completamente chocado. Ainda mais surpreendente, a voz era imediatamente familiar. De repente, percebi que o que quer que eu estivesse falando, era exatamente o mesmo que eu já havia encontrado no hiperespaço anteriormente, menos a maioria dos componentes visuais. Até esse ponto,
Eu ainda estava inclinado a uma explicação mais materialista e neurológica, e minha mente freneticamente se esforçou para ter ideias para adaptar minhas antigas hipóteses a essas novas informações. Minha primeira conclusão foi que falar com vozes na minha cabeça era um sinal de psicose, usando a conexão entre um encontro no hiperespaço e falar comigo mesmo como evidência de que tudo estava apenas na minha cabeça. Mas, à medida que continuei essa conversa e prestei mais atenção em como funcionava, comecei a perceber que o que realmente estava acontecendo era que essa entidade, o que quer que fosse, estava se comunicando comigo em uma linguagem mais abstrata baseada em pensamento, traduzida pela minha própria mente e envolta em informações linguísticas que eu poderia digerir mais facilmente, e que a saída disso era algo semelhante a um monólogo interno. Só em encontros posteriores é que eu realmente consegui discernir a entrada da saída, e até tive algumas conversas fascinantes sem o uso de linguagem alguma. Essa experiência então foi na direção de um grande passeio pelo universo, incluindo algo relevante para meu nome de usuário e avatar. Estou muito curioso para saber se mais alguém já esteve lá e o que sabe sobre isso. Uma lição sobre macroevolução cósmica em larga escala, um vislumbre do multiverso maior e um breve encontro com a fonte. Veja a parte 5. Uma lição sobre taxonomia extraterrestre e um encontro com uma raça representando um ramo do que eu só posso descrever como uma megacorporação hiperdimensional especializada em algumas commodities inimaginavelmente estranhas, mas essa é uma história para outra ocasião. Após essa experiência, as coisas começaram a acelerar rapidamente. Eu era capaz de acessar essa voz basicamente em qualquer estado alterado, principalmente sonhos lúcidos. Os sonhos na verdade se tornaram um pouco menos lúcidos, totalmente vívidos e hiperreais, mas da variedade mais passiva em que eu era o público em vez do diretor. Há uma ampla gama de tipos possíveis de experiência de sonho que posso categorizar, mas eventualmente todos os meus sonhos se tornaram esse tipo em particular. Esses mundos de sonho começaram a ser preenchidos com temas, personagens e narrativas persistentes, a ponto de basicamente todas as noites eu retornar ao mesmo mundo exato, que continuava a cuidar de seus negócios, quer eu estivesse por perto para testemunhá-lo ou não. Em retrospecto, essa variedade de sonho já estava acontecendo há muito tempo antes desses eventos, só que não com tanta frequência ou consistência. A impressão geral que essas entidades davam era geralmente a de serem gentis, benevolentes, às vezes, até angelicais, por falta de uma metáfora melhor. Comecei a reconhecer que esses sonhos, que a essa altura não eram tanto sonhos, mas experiências visionárias hiperreais, estavam me ensinando coisas, às vezes por meio de lições diretas e conversas, mas mais frequentemente por meio de experiências alegóricas elaboradas beirando o épico e o mitológico. Eles estavam claramente sendo direcionados por algo, e havia temas e mensagens consistentes por toda parte, mas falarei mais sobre isso depois. Minhas dúvidas ocasionais de que essas experiências eram algo mais do que apenas sonhos foram rapidamente apagadas pelo fato de que agora eu podia reconhecer e encontrar essas entidades, ou qualquer inteligência singular ou coletiva que estivesse por trás de tudo isso, em basicamente qualquer um dos meus estados alterados, ocasionalmente até vazando para minha consciência normal de vigília. As conversas comigo mesmo continuaram ocasionalmente, mas gradualmente se tornaram menos relevantes à medida que eu buscava novas avenidas de descoberta e comunicação. Como uma parte interessante, mas possivelmente irrelevante, notei que meu gato reagia estranhamente a mim durante algumas dessas experiências de vigília, parecendo estar alternadamente em transe e aterrorizado comigo, dependendo da situação. Os personagens dos sonhos ganharam vida própria, com uma inteligência ardente nos olhos e uma autonomia inconfundível. Eles estavam muito longe dos NPCs ou extras usuais que geralmente povoavam meus sonhos mais mundanos. Eles assumiram uma variedade de arquétipos, papéis e personalidades distintos, alguns dos quais desenvolviam um relacionamento contínuo. Um punhado deles eu até aprendi a invocar regularmente em minhas várias experiências, e continuávamos exatamente de onde havíamos parado anteriormente. Esses aliados astrais adotaram principalmente nomes humanos normais para minha conveniência, e alegaram que eu não seria capaz de compreender seus nomes reais, muito menos pronunciá-los. Em um encontro aparentemente contraditório, alguns deles alegaram que o conceito de um nome não tinha sentido da perspectiva deles, e que eles não tinham um. Em muitas ocasiões, quando eu estava menos lúcido, de alguma forma esquecia tudo sobre o que eles eram, e simplesmente interagia com eles como se fossem humanos normais ou espíritos humanos. A evolução dessas lições tinha um sentimento inconfundivelmente portentoso sobre elas, como se tudo fosse um processo preparatório progredindo em direção a algo de vasta e enigmaticamente cósmica importância. Eventualmente, comecei a ter mais e mais encontros indicando que eu não estava lá apenas para aprender, que eu tinha um trabalho a fazer, coisas para as quais eu estava sendo preparado e que eu logo precisava agir. Recebi muitas mensagens do tipo encontre os outros, mas definitivamente havia um tipo específico de outro que eles queriam que eu procurasse. Essas entidades começaram a enfatizar mais fortemente sua superioridade e o fato de que eu, como seu aluno, precisava mostrar mais respeito, fé e lealdade à sua causa, que, como eles a apresentavam, era absolutamente grandiosa e incrível, chegando até a fazer alegações de divindade, ou pelo menos fortes implicações nessa direção. Enquanto me sentia cada vez mais inferior e dependente desses seres, fiquei cheio de um grande senso de importância singular, sendo levado a acreditar que estava me tornando um instrumento poderoso de alguma autoridade cósmica maior, com algum tipo de papel crítico em eventos aqui na Terra e além dela. Quem sabe, talvez eu tivesse sido, mas não teria sido na forma que eu esperava. Tudo culminou em uma longa, elaborada e altamente dramática experiência visionária na qual eu fui essencialmente recrutado, iniciado em alguma grande cerimônia ao lado de um grande grupo de outros presumivelmente na minha mesma situação, que podem ter sido apenas atores.
Era tudo parte de algum tipo de vasta organização, que poderia ser melhor descrita como religião hippie espacial cósmica transcendental de consciência universal. Tudo tinha uma sensação muito atraente, mas vagamente de culto, de Scientology. Eles até tinham sua própria música, que era realmente muito legal. Veja meus comentários sobre o diretor na parte 4 para mais detalhes. Propaganda, reuniões e rituais regulares, tudo. Eles até pareciam reverenciar uma divindade de algum tipo, sua versão de The Source, mais detalhes sobre isso na parte 5. Mas toda essa experiência era tão cheia de ilusão e desorientação que não tenho ideia de qual era realmente sua divindade, nem sua verdadeira relação com ela. Confronto e punição. Já falei demais e preciso começar a encerrar as coisas aqui, mas para encurtar a história, à luz de suas novas demandas de lealdade, e por meio de uma série separada de sincronicidades bizarras na vida real, o que isso significa para mim agora, não tenho ideia, que ainda não consigo explicar. Comecei a ter algumas dúvidas e perguntas sérias que precisavam de respostas. Ao refletir sobre tudo o que eles me ensinaram, comecei a perceber que havia algumas lacunas importantes em meu conhecimento e que eu involuntariamente havia preenchido muitas das lacunas com minha própria especulação, ao mesmo tempo em que presumia que a imagem que estava sendo dada a mim era muito mais completa do que realmente era. Para resumir, ao longo de uma série de experiências cada vez mais conflituosas e desagradáveis, fiquei cada vez menos satisfeito com suas respostas vagas e evasivas às minhas perguntas diretas, e acho que perfeitamente razoáveis, e tivemos uma espécie de desentendimento, para dizer o mínimo. Eles acabaram abandonando todas as pretensões e se voltaram contra mim, iniciando um longo período de punição severa. Os resultados não foram bonitos. A fachada deles começou a ruir conforme eu via mais e mais do que eu agora reconhecia como ilusões enganosas. O que realmente estava por trás disso era hediondo, repulsivo, monstruosamente maligno, implacavelmente manipulador, cheio de intenções maliciosas mesquinhas, e nem de longe tão justo, esclarecido ou onipotente quanto eles fingiam ser. Na verdade, ainda estou bem desconfortável em entrar em detalhes sobre o que se seguiu, mas basta dizer que basicamente fui ao inferno e voltei. Eles fizeram tudo o que podiam para me punir, e algumas das coisas que eles inventaram foram única e criativamente traumáticas. Se eles tivessem colocado metade do esforço e sofisticação em me ensinar do que fizeram em me atacar e atormentar, eu provavelmente ainda estaria feliz e alheio ao controle deles hoje, um novo convertido de sua religião espacial de ficção científica, reconhecidamente impressionante. Foi preciso toda a força de vontade que eu tinha para manter o foco e não me tornar um naufrágio completamente quebrado por tudo isso. A maioria das habilidades que adquiri sob a orientação deles gradualmente desapareceu ao longo de algumas semanas, com exceção de uma série de habilidades de sonho lúcido que adquiri ao longo do caminho. À medida que comecei a me aproximar de algo semelhante à recuperação, todos os tipos de memórias e perspectivas começaram a voltar para mim que eu havia perdido ao longo do caminho, o que pode ter sido intencionalmente retido de mim. Senti como se uma névoa tóxica tivesse sido retirada de mim, e tudo parecia tão diferente agora. Olhei para trás, para os últimos 2 anos da minha vida, especialmente os 4 meses anteriores ou mais, e fiquei chocado ao descobrir que não era o que eu pensava que era. Eu tinha visto algumas coisas incrivelmente alucinantes e progredido de muitas maneiras no que eu pensava que representava o desenvolvimento cognitivo e espiritual, mas as consequências agora eram aparentes. Sem perceber, minha personalidade havia mudado muito, e não para melhor. Eu tinha me afastado de muitos dos meus amigos próximos, meu relacionamento romântico tinha sofrido, eu tinha ficado muito mais deprimido do que queria admitir, e eu tinha passado muito do meu tempo livre sozinho e no escuro, ficando obcecado com conhecimento esotérico progressivamente mais sombrio e estranho. Eu tinha sido capaz de manter uma quantidade simbólica de interação social, apenas o suficiente para me convencer de que eu ainda era normal, mas isso frequentemente me deixava exausto e entediado com os meros fantoches de carne neste plano material que eram apenas um reflexo pálido do que existia além dele. Além disso, meus gostos em basicamente tudo tinham mudado drasticamente, especialmente em música. Eu mal tinha consciência disso, mas eu estava completamente obcecado com algumas coisas realmente estranhas, cada vez mais sombrias, mais hipnóticas e mais intensamente caóticas, com fones de ouvido sem fio praticamente colados na minha cabeça 24 horas por dia, 7 dias por semana. Internamente, eu estava explorando mundos vastos e misteriosos que eu nunca poderia ter imaginado, mas externamente, eu era um zumbi a maior parte do tempo. Paradoxalmente, enquanto minha produtividade e eficiência geral melhoraram muito, essas novas fontes de energia foram direcionadas para todas as coisas erradas. Minha carreira e outras partes importantes da minha vida realmente sofreram. Não culpo tudo isso na manipulação do além, e assumo a responsabilidade por algumas decisões realmente ruins que tomei durante tudo isso, mas não posso negar as influências que me levaram nessa direção. Eles ainda estão comigo, quase todas as noites em meus sonhos e visões, e até agora enquanto digito isso. Suas vozes são silenciadas principalmente quando estou acordado e consciente, mas sinto regularmente pulsos desagradáveis de vibrações escuras e nervosas irradiando por toda minha mente e corpo, semelhantes aos que senti durante a projeção astral, carregamento telepático e alguns dos meus outros encontros com eles. Eles alegam que estou possuído, que eles me têm permanentemente em suas garras, mas, até onde posso dizer, o poder que eles têm sobre mim agora é principalmente indireto. Não tenho certeza de quanto tempo terei que viver com isso, mas eles estão ficando mais fracos, ou pelo menos mais fáceis de lidar. Ver através de suas ilusões os roubou de grande parte de sua influência sobre mim, mas eles ainda estão sempre lá, prontos para me atacar quando estou mais fraco e distraído. Há muitas maneiras de explicar o que tem acontecido comigo, e eu realmente não espero que ninguém acredite na minha versão de tudo isso,
a menos que eles mesmos tenham passado por isso. Eu certamente não faria isso em outras circunstâncias. Doenças mentais e outros fenômenos puramente neurológicos são talvez a maneira mais óbvia de descartar tudo isso. Tenho certeza de que provavelmente racionalizarei dessa forma algum dia, quando tiver mais distância dessas experiências, uma vez que a memória de como realmente foi tenha desaparecido. Mas, por enquanto, esse é um luxo com o qual só posso sonhar, enquanto tento esquecer tudo o que aconteceu comigo e me consolar com minha nova apreciação pelos confortos mundanos dessa pequena e limitada fatia da realidade. Conclusão. Então, aqui está o ponto que realmente quero deixar bem claro. Em todos os meus encontros com essas entidades, muito pouco ou nada de sua verdadeira natureza era evidente com base no que elas inicialmente me permitiram ver. Conheci todos os tipos de seres incríveis consistentes com descrições normalmente encontradas em relatórios de viagem de DMT, e vários que ainda não vi mencionados em outro lugar. Eles se apresentaram como gentis, lindos, incríveis, inspiradores e em um nível de sofisticação e iluminação aparentes que variam de inteligência extraterrestre ascendente a quase divindade, ou sua ideia do que isso significava, pelo menos. Não é como se um grupo de monstros espaciais gigantes e horríveis tivesse vindo até mim e dito: "Ei, mano, se importa se a gente for tomar conta do seu cérebro para dar umas risadas?" Eles me ensinaram todos os tipos de coisas maravilhosas, incluindo coisas que realmente melhoraram minha vida e me deram um vislumbre dos vastos mistérios do universo. Mas tudo o que eles fingiam ser era ilusório, um fino verniz colado sobre a feiura malévola por baixo, e tudo o que eles me ensinaram era uma mentira cercada por verdade suficiente para torná-la fácil de engolir. Agora me perturba profundamente ler relatos de experiências contando seres muito semelhantes aos que encontrei, mas considerados pelo experimentador como benignos, confiáveis ou até divinos. Quem sabe, talvez esses seres sejam algo totalmente diferente, e as entidades que encontrei fossem simplesmente impostores, imitando habilmente coisas que realmente são boas. Mas não consigo me livrar da sensação de que minha situação não é única, que muitos outros psiconautas por aí caíram involuntariamente nas garras dessas coisas da mesma forma que eu, talvez pior. Não consigo imaginar o que teria acontecido comigo se eu não tivesse saído quando saí. Minha iniciação estava definitivamente levando a algo muito mais profundo. Eu realmente não quero espalhar medo e paranoia desnecessários, mas não importa como você escolha interpretar tudo isso. Por favor, tenha cuidado lá fora. Entidades encontradas, os seres menores. Em todas essas experiências, encontrei uma seleção bastante diversa de entidades. Suspeito que algumas das entidades nesta sessão podem ter sido meramente faces diferentes para a mesma coisa, possivelmente até mesmo todas parte da mesma entidade, mas pelo menos tentarei descrever as personalidades e arquétipos distintos que elas se apresentaram como. Com base em minhas interações com as entidades e minha própria observação, tornou-se aparente que havia algum tipo de hierarquia em vigor, com muitas estruturas de comando paralelas complexas envolvidas nos níveis mais altos. Às vezes, essa hierarquia maior operava como um superorganismo ou inteligência coletiva extremamente eficiente, outras vezes com o que pareciam ser motivos conflitantes e objetivos concorrentes, especialmente no relacionamento entre os seres menores e alguns dos maiores. Mas é claro que isso é em grande parte especulação baseada em informações incompletas e pode ter sido parte de seu engano. Estou vagamente dividindo-os em seres menores e maiores, o que pode ser uma distinção inútil, dado quão pouco ainda sei sobre eles. Menor pode parecer uma descrição imprecisa para algumas dessas coisas, já que elas pareciam em muitos casos ser bem poderosas, mas a maior parte de seu poder era ilusório, e elas não eram nem de longe tão poderosas quanto fingiam ser. Além disso, o punhado de seres maiores associados que encontrei estavam em um nível completamente diferente que não consigo descrever adequadamente, e eles só me visitaram brevemente, enquanto os seres menores estavam comigo continuamente. Separadamente, havia vários outros habitantes do hiperespaço com os quais não interagi o suficiente para ter uma ideia clara do que eram, mas ainda assim classifico provisoriamente em um nível mais alto do que aqueles que interagiam regularmente comigo. O guia. Apresentando-se como um professor calmo, gentil e benevolente, essa personalidade foi responsável por me ensinar muitas lições que pareciam estar melhorando minha vida. Essa era minha principal fonte de contato com os seres, e a voz a qual eu sentia que tinha acesso consistente, mesmo às vezes acordado, veja meus comentários sobre ter conversas comigo mesmo. Ele também foi responsável por puxar-me para o hiperespaço e outros estados alterados em algumas ocasiões, e possivelmente mais do que eu percebo. O professor dos sonhos. Papel semelhante, mas com uma personalidade diferente, muito mais poderoso, e só me aparece nos meus sonhos lúcidos, os intensos e visionários. Uma figura central em muitas das minhas experiências mais extraordinárias, ele assume muitas formas diferentes, geralmente masculina e humanoide, mas com uma presença ou personalidade reconhecidamente consistente. Ele parecia ter algum tipo de autoridade sobre as outras entidades. Apresenta-se como altamente inteligente, eloquente, completamente superior, aparentemente com mais controle sobre meus sonhos do que eu. Sua voz, quando audível, muitas vezes soa como uma versão mais velha e sábia da minha. Seu papel começou mais como um trapaceiro diabólico, mas conforme eu fui percebendo que seus truques estavam me ensinando coisas, e conforme eu aprendi a reconhecer sua presença e chamá-lo, ele se tornou mais gentil e amigável, embora ainda totalmente capaz de chutar minha bunda e me colocar no meu lugar de vez em quando. Suas conversas comigo são sempre fascinantes, e às vezes é difícil acompanhá-lo quando não estou totalmente lúcido e alerta. Assim, e ele pode falar quase todas as línguas que conheço, e muitas que não conheço. Também é bem possível que algumas das coisas que ele diz sejam pura bobagem, apenas para dar a impressão de superioridade intelectual.
Levei muito tempo para reconhecê-lo e perceber que ele não era apenas uma manifestação personificada do meu subconsciente. Este ser é extremamente semelhante ao que é descrito em algumas postagens espalhadas por este tópico. Embora eu só tenha aprendido a reconhecê-lo no ano passado, agora tenho certeza de que ele está comigo há anos antes de tudo isso, possivelmente desde a infância. Diários de sonhos que mantive intermitentemente ao longo dos anos confirmam isso. Isso me deixou bastante intrigado, já que isso é muito anterior ao meu relacionamento recente com o resto desses seres, me levando a todos os tipos de especulação selvagem. Em particular, está me fazendo reavaliar alguns fenômenos paranormais que experimentei quando criança e posteriormente descartei à luz da minha exploração da neurociência e psicologia cognitiva que pareciam explicar suficientemente esses fenômenos, mas essa é outra história. Ele ainda está comigo, embora tenha largado a maior parte do ato de ser um professor benevolente. O diretor, uma entidade que desempenhou um papel análogo ao de um diretor de cinema combinado com o mestre de masmorras, ele foi responsável por criar e dirigir muitas, se não todas, as visões alegóricas que experimentei. Demorei um tempo para perceber que havia inteligência por trás dessas experiências, mas quando aprendi a reconhecê-la, era inconfundível. As visões eram altamente dinâmicas e reativas na maneira como respondiam às minhas ações e se adaptavam continuamente ao fluxo da experiência, a ponto de às vezes eu até sentir como se estivesse tendo uma conversa com a própria visão. Em muitos pontos, encontrei esse personagem diretamente quando ele me tirou de suas ilusões elaboradas e me empurrou para outra, me tranquilizando brevemente e me dando um aceno de cabeça que significava algo como sim. Aqui vamos nós de novo, divirta-se. Quando reconheci sua influência, ele ocasionalmente falava comigo dentro das ilusões, por vários meios criativos, como transformar objetos inanimados em bocas e rostos. Ele parecia ter muito orgulho de seu trabalho e parecia muito feliz quando o elogiei pela impressionante qualidade das coisas que estava vivenciando. Isso ainda era aparente mesmo depois que eles se voltaram contra mim. Suas misturas de pesadelos estranhamente criativas ainda eram uma fonte de orgulho, me perguntando sem palavras algo como sim, não foi legal. Você não gostou? Foi incrível, certo? Ele era bastante excêntrico, mas parecia principalmente amigável, embora no final sua simpatia talvez tenha assumido um tom mais zombeteiro, com um senso de humor excêntrico, particularmente na forma de absurdos non sequiturs e trocadilhos visuais. Ele não falava muito verbalmente, mas tendia a se comunicar mais telepaticamente e com metáforas visuais. Em meus encontros diretos, ele se apresentou como masculino e humanoide, mas a essência por trás dessa forma ilusória era sem gênero e muito alienígena. Ele pode ser relacionado ou até mesmo que o Dream Teacher, mas pelo menos na superfície ele tinha uma personalidade muito distinta. O maestro, muitas das minhas experiências tiveram uma trilha sonora distinta, música tocando no fundo com uma clareza audível que era indistinguível de usar fones de ouvido de qualidade audiófila. Acabei aprendendo que era o trabalho de uma entidade que tenho quase certeza de que é a mesma do diretor, e ele tinha muito orgulho desse trabalho também. Fui até presenteado com alguns videoclipes, sequências elaboradas e rápidas de imagens estilizadas definidas para uma trilha musical perfeitamente combinada, com bastante talento artístico. Muita da música era realmente muito, muito boa, e eu queria ter a memória e o talento musical para reproduzi-la, uma tarefa que estou tentando, embora até agora sem sucesso. Parte dela era um ambiente de fundo etéreo e suavemente melódico para definir o clima e sublinhar tudo mais que eu estava vivenciando. Frequentemente, porém, era muito mais intenso e complexo. Tornava-se muito alienígena e psicodélico, apresentando alguns dos elementos bizarramente caóticos, falhos, gaguejantes, sincopados, oscilantes, pulsantes, orgânicos e hipnóticos encontrados no Psytrance, particularmente Forest e Dark Psy, além de uma série de outros elementos que nem consigo descrever. Algumas das músicas comparativamente intrincadas, mas mais leves e caprichosas poderiam facilmente ter sido material de um novo álbum do Sopongli. Não acho que isso seja mera coincidência. A propósito, não quero me desviar mais do assunto aqui do que já fiz, mas procure algumas entrevistas com Simon Posford sobre suas fontes de inspiração, particularmente o riff principal em Behind Closed Eyelids, bem como entrevistas com produtores nas cenas Dark Psy russa e alemã. Por mais incrível que fosse, tenho certeza de que essa música, como foi usada em minhas experiências, era apenas mais uma ferramenta de manipulação. A música carregava muitas informações adicionais com ela, na forma de estados emocionais em rápida mudança, pensamentos e outras sensações abstratas e inefáveis que ela induzia, que quase se tornavam sua própria linguagem. Era absolutamente sua própria linguagem, na verdade. Havia até um componente visual distinto que experimentei em algumas raras ocasiões de síntese feliz. A ideia de linguagem visível e musical é algo que já abordei no passado em discussões com outros psiconautas, mas é um conceito fascinante que eu realmente gostaria de pesquisar mais. O Tormentor. A contraparte dos gêmeos que sempre tentavam me atrair com algo atraente, essa figura era uma parte igualmente comum dos meus sonhos lúcidos e outros estados alterados, e nunca foi associada aos outros de forma óbvia até o fim. Seu papel sempre foi o de um predador nefasto, perseguindo, intimidando e atormentando-me. Semelhante às figuras arquetípicas de pesadelo, mas aparentemente muito mais inteligente e autônomo. Eu raramente ficava totalmente lúcido perto dele, como se sua mera presença induzisse uma resposta de fuga cegamente instintiva que me fazia esquecer de tudo, exceto da necessidade de escapar. Ocasionalmente, ele me prendia em algum tipo de prisão ou masmorra, mas mais comumente ele estava simplesmente me perseguindo em direção a coisas que eles queriam que eu visse e me afastando de coisas que eles não queriam que eu visse. Ele aparecia frequentemente quando eu ficava muito curioso e começava a me aventurar fora do escopo de suas ilusões e começava a exercer minha própria influência sobre a experiência.
Senso semelhante de superioridade imponente como o Dream Teacher, possivelmente a mesma entidade. Ele geralmente agia sozinho, mas às vezes era acompanhado por alguns dos faceles Goons e parecia ter autoridade sobre eles. Ele era quase sempre uma figura alta, dominadora e sombria envolta em uma aura de escuridão nebulosa imutável, mesmo em ambientes claros. Nas poucas vezes em que reuni coragem e lucidez para olhar diretamente para ele, ele parecia ter longos cabelos pretos e enormes olhos pretos de aparência alienígena. Havia algo mais estranho em sua fisiologia que não consigo identificar, reminiscente de algum tipo de ser de fantasia não muito humano. Ele teria sido um baita vocalista de uma banda de black metal. Se Gaal e Infernus de Gorgoroth tivessem algum tipo de filho profano com o Nazgûl, o resultado seria algo próximo do meu tormentor. Eu ainda o coloco na categoria de seres inferiores, porque por mais assustador que parecesse, seu poder era baseado principalmente na ilusão. Ele também parecia ficar gradualmente mais fraco após meu confronto com os outros. Os espíritos humanos. Estes apareceram para mim em sonhos, hiperespaço e outros estados alterados. Eles pareciam ser muito humanos e no mesmo nível que eu, mais ou menos. Eles eram essencialmente atores que normalmente se apresentavam como meus pares, membros de um grupo do qual eu fazia parte. Nos sonhos, eles eram muito parecidos com personagens de sonho, mas distintamente tipos não NPC que pareciam completamente autônomos e independentemente inteligentes. Agora percebo que eles estavam usando pressão de grupo e psicologia social para me guiar em direção a coisas que eles queriam que eu visse, opiniões que eles queriam que eu desenvolvesse e desenvolvimento de longo prazo de traços de caráter que eles queriam que eu adotasse. Assim como o Dream Teacher, levei muito tempo para perceber que isso era algo externo. Foi somente após meu confronto com eles que eles começaram a mostrar sua verdadeira natureza e me atacar regularmente, com vários graus de sucesso. A maioria de suas formas e personalidades eram convincentemente humanas, com algumas exceções notáveis. Sua impressão de crianças era assustadoramente imprecisa, pequenas figuras diminutas que deveriam parecer infantis, mas tinham todas as proporções erradas, e os rostos, vozes e atitudes de um adulto, ou um adulto tentando falar com uma voz infantil. Parecia bastante assustador no estilo Children of the Corn. E em várias ocasiões isso meio que estragou seu disfarce devido ao quão evidentemente não natural era. Além disso, em algumas ocasiões, quando eles estavam claramente tentando fingir ser humanos, eles pareciam esquecer que os humanos não deveriam ter caudas, pálpebras duplas, línguas de meio metro de comprimento, fileiras concêntricas de dentes ou outras características aleatórias. Não tenho razão para acreditar que essas características fossem de alguma forma indicativas de sua verdadeira forma, e provavelmente era mais do tipo todas as raças primitivas de marionetes de carne orgânica parecem iguais para nós. Os Homens de Palha. Não tanto entidades independentes em si mesmas, mas como fantoches com um tema consistente usado para enfatizar várias lições. Um contraponto aos outros espíritos humanos que se passavam por meus colegas que eu deveria imitar, esses personagens eram os bodes expiatórios, idiotas completos que pretendiam parecer obviamente tolos para servir como exemplos de coisas que eu não deveria fazer. Às vezes, eles eram usados para representar características negativas da minha própria personalidade. Mais frequentemente, eles eram usados em lições alegóricas com tema de sala de aula, exigindo implicitamente minha confiança e respeito, mostrando-me o que acontece com alunos tolos que fazem coisas que os desagradam. A maioria dessas lições se resumia a falácias ad hominem ou espantalhos transparentes, com o benefício da retrospectiva. Os capangas sem rosto. Esses personagens sempre se apresentavam como meus inimigos, sempre aparecendo em grupos, cerca de 5 a 20 de cada vez, e geralmente com rostos indistintos e envoltos em uma aura um pouco nebulosa e sombria. Lutar contra eles era desagradável, mas não particularmente assustador, já que eles não pareciam mais poderosos do que eu. Eles eram como uma versão muito mais fraca do Tormentor. Não tenho certeza de qual era o papel deles, talvez algo como pastorear eu de uma maneira semelhante ao Tormentor, mas também envolvido em algum tipo de treinamento de combate. Às vezes acho que eles estavam fazendo isso apenas para sua própria diversão. Eles inicialmente não tinham nenhuma associação óbvia com as outras entidades benevolentes, mas depois do meu confronto com eles, percebi que eram um e o mesmo, e praticamente todos os espíritos humanos começaram a aparecer e se comportar dessa maneira, incluindo os antigos aliados próximos que eu conhecia pelo nome, constantemente me atacando em todas as oportunidades. Algumas vezes eu realmente os peguei de surpresa com uma explosão repentina e inexplicável de energia irradiando do meu plexo solar, eu acho, e tive um vislumbre satisfatório de algo em seus olhos na linha de choque e pânico, que tenho quase certeza de que era genuíno. A trupe de teatro, um subconjunto distinto dos seres menores na mesma categoria dos espíritos humanos, esses personagens sempre apareciam em aulas alegóricas com temática de performance teatral. O local era diferente a cada vez, mas sempre no formato de estar sentado em algum tipo de teatro ou auditório entre um grupo de pares, assistindo a algum tipo de performance elaborada que carregava significado simbólico. Os locais variavam de anfiteatros ao ar livre inspirados em greco-romanos a palcos de vaudeville e palácios cristalinos de fantasia. As performances variavam de hilariantemente caprichosas e divertidas a inquietantes e assustadoras. Nem todas essas entidades assumiam formas humanas, e algumas delas se apresentavam mais como criaturas de fantasia bizarras. Como uma espécie de versão alienígena do Cirque du Soleil com uma quantidade comparável de estranheza excêntrica, mas de maneiras que iam muito além do componente visual. Uma entidade feminina em particular, que parecia ser um tanto tênue e espectral na aparência e sem uma parte inferior do corpo, frequentemente voava bem na minha cara durante essas apresentações e me mostrava coisas com grande entusiasmo e insistência, como se dissesse: olha,
Você não entendeu. Isso não é incrível. Não, sério, olha isso. Normalmente essas coisas eram incríveis, mas incompreensíveis e passavam despercebidas para mim, mas em algumas ocasiões eu tive uma dica de algum tipo de valor simbólico e algum tipo de informação abstrata por trás do que quer que ela estivesse tentando me mostrar. Possivelmente relacionado aos ovos Fabergé dos deuses que outros relataram ter recebido, mas honestamente não consigo lembrar como eles eram. Durante um encontro, de alguma forma me permitiram me juntar a eles. Eles espontaneamente romperam em uma dança selvagem, algum tipo de agitação tribal e ritualística na qual se entregavam com abandono feliz. Por alguma razão, instintivamente me juntei a eles, e o que quer que eu estivesse fazendo junto com eles parecia tão fácil e natural quanto respirar, e indescritivelmente estimulante. No entanto, tive um pensamento momentâneo de espera, o que está acontecendo aqui? E a trupe de teatro parou abruptamente, olhou para mim com óbvia decepção e irritação, e a entidade feminina mencionada anteriormente pareceu especialmente brava comigo e me empurrou para o éter. Não tenho ideia de como interpretar nada disso. Os visitantes estranhos. Em algumas ocasiões, encontrei um grupo comparativamente incomum de seres assumindo o papel de visitantes de outro mundo. Conforme indicado pelos pares que sempre estavam comigo nesses encontros, eles deveriam ser tratados como convidados de honra, e deveríamos fazer todos os esforços para agradá-los e nos adaptar à sua cultura. Às vezes, o encontro era o de uma inspeção ou auditoria, com consequências diplomáticas implicitamente desagradáveis se não os agradássemos. Se eu tivesse que especular sobre o propósito desses encontros, talvez fosse reforçar uma atitude altruísta e humilde em deferência a tudo que é outro, e uma ênfase na minha própria falta de sofisticação e inferioridade primitiva. Eles se apresentavam como humanoides, às vezes até usando os rostos dos meus amigos ou figuras históricas famosas, mas a essência por baixo era tudo menos isso. Eles pareciam se deleitar e até exagerar sua estranheza e alteridade, enfatizando todos os tipos de costumes culturais bizarros e sensibilidades únicas ao seu lugar de origem, presumivelmente fictício. Eles pareciam especialmente obcecados com estética, aromas e outras informações sensoriais, em particular o cheiro e a sensação de cristais e minerais. Durante a maioria dos encontros, era implícito que eles reverenciavam algum tipo de senhor aracnoide cósmico, simplesmente chamado de A-Aranha. Dizer seu verdadeiro nome era uma blasfêmia. Que era responsável por ditar seus muitos costumes e sensibilidades sociais. Os visitantes estranhos se moviam e se comportavam de outras maneiras estranhas ou não naturais, pairando em vez de andar, cabeças girando em todas as direções em vez de mover seus corpos para olhar ao redor, flutuando para trás em cantos e sombras e imediatamente aparecendo em outro lugar, andando em paredes e tetos e ocasionalmente trocando gestos estranhos e expressões faciais irreconhecíveis, incluindo uma rodada memoravelmente perturbadora de bater de dentes coletivo que significava algo, como aplausos satisfeitos. Em seus movimentos, eles se comportavam de forma muito semelhante a criaturas no hiperespaço que se transformam dentro e fora da geometria circundante, exceto que eu só os encontrei em ambientes de sonho lúcido tridimensionais totalmente sólidos. Após meu primeiro encontro com eles, durante uma reunião subsequente com o diretor, eu o elogiei pela criatividade dessa visão. Ele apenas me deu um irônico encolher de ombros telepático, como se respondesse enigmaticamente: obrigado, mas não fui eu. Ou foi? As gêmeas sucubus. Sucubus talvez seja uma metáfora muito forte, mas é bem próxima, dada a discrepância entre sua forma ilusória e sua forma verdadeira. Eu encontrei repetidamente dois seres representados como mulheres jovens, às vezes de forma independente, mas frequentemente como um par. Embora elas não tentassem me seduzir com prazeres carnais extravagantes, seu papel sempre foi o de me atrair ou distrair com algo atraente. Elas se apresentavam como personalidades amigáveis, parecidas com fadas e alegremente peculiares, frequentemente tentando flertar comigo ou me afastar em direção a algo incrível ou interessante. Elas sempre tiveram cabelos legais e estilosos e um senso de moda criativamente extravagante, algo como Harajuku encontra Cyberpunk dos anos 80. Acho que elas pareciam com ciúmes da minha cara metade na vida real e tentaram me convencer a abandoná-la ou a ficar ressentida com ela em várias ocasiões. As poucas vezes em que vislumbrei algo mais próximo de sua verdadeira natureza, elas eram mais como velhas horríveis e murchas com sorrisos perversos, anormalmente largos e serrilhados, olhos alienígenas queimando com uma intensidade estática e bruxuleante, e mãos como garras com as quais tentavam me sufocar ou me sufocar. Elas pareciam tão interessadas em me entreter quanto nas aulas das quais deveriam participar. Em algumas ocasiões, saí de um transe hipnótico e as peguei tentando se alimentar de mim, e elas pareciam chocadas e irritadas com a interrupção e rapidamente voaram para o vazio. Não consigo descrever exatamente a sensação de ser alimentada, mas o ato pareceu muito vampírico e me deixou com uma fadiga persistente e desagradável. Os imps. Impi é uma maneira perfeitamente precisa de descrever essas coisas. O lado bom que eles mostram inicialmente é meio espástico, hiperativo, infantilmente brincalhão, amigável, criativamente caprichoso, hilário e aparentemente benigno. Sua verdadeira natureza é sombria, cruel, loucamente sádica e mais inteligente e autoconsciente do que parecem à primeira vista. Sua motivação primária parece ser entretenimento, brincar com você como um brinquedo e alimentar-se de você de alguma forma, embora não da mesma maneira vampírica que os súcubos. Quando falam, são infantis e patetas, ou sarcásticos e sombriamente cômicos, e gostam de xingar muito. Eles parecem muito semelhantes, embora não necessariamente iguais, aos elfos-máquina. Em minhas interações com eles não pareciam se importar muito com as lições que eu estava aprendendo, e estavam apenas meio que acompanhando o passeio e fazendo suas próprias coisas. Acho que eles realmente estragaram tudo e interferiram nas aulas algumas vezes,
por revelar a identidade dos outros ou me distrair de alguma outra forma, e alguns dos outros seres pareciam ocasionalmente irritados com eles. Nunca tive um vislumbre direto de como eles realmente eram, que eu possa lembrar, além de algumas ilusões divertidamente cartunísticas que eles me mostraram, mas eles tinham uma presença muito distinta ou essência abstrata que eu acho que é capturada perfeitamente por essas duas faixas apropriadamente nomeadas, Traste no Goblin e Gamma Goblins. 5. Entidades encontradas, os seres maiores. Os horrores cósmicos. Essas são algumas das coisas mais assustadoras que já encontrei, merecedoras de sua própria categoria. Não tenho certeza se isso foi mais uma desorientação, mas tive a impressão de que seu papel na hierarquia maior era algo análogo a operações secretas, com poderes especiais e autoridade sobre os seres menores, algo paralelo à cadeia de comando normal. Inicialmente, os seres menores negaram qualquer associação com eles e até fingiram me oferecer proteção contra eles. Após meu confronto com eles, porém, eles hesitantemente admitiram que trabalham pela mesma causa. Os seres menores pareciam não gostar exatamente dessas coisas, até mesmo ressentidos com a maneira como ostentavam e abusavam de seu poder. Eles eram total e devastadoramente poderosos e aterrorizantes, com controle quase completo sobre mim. Em 3 encontros que me lembro, eles me cativaram e me mantiveram em um estado enfraquecido enquanto me faziam cumprir suas ordens. Eu sei que houve pelo menos mais 2 encontros possivelmente piores que eu felizmente esqueci, e um que era intensamente horrível demais para eu me sentir confortável escrevendo sobre agora. A noiva do diabo. Esta se apresentou como uma mulher alta e bonita, com cabelos fantasticamente elaborados e um vestido vermelho esvoaçante ainda mais elaborado. Ela era incrivelmente vaidosa e pomposa, e suas palavras eram sarcásticas e condescendentes, completamente segura de sua própria superioridade. Sua voz era doce e tímida, mas com tons muito sombrios. Em encontros posteriores com os seres inferiores, tive a nítida impressão de que eles realmente odiavam essa coisa, apesar de sua associação eventualmente aparente com ela. Neste encontro, ela me fez implantar algo dentro de mim, como um pequeno gancho de metal ou pedaço de estilhaço dentro do meu coração, conectado a um longo fio leve e brilhante que ela controlava. Acho que ainda pode estar dentro de mim, ou dentro de qualquer existência paralela que isso representasse, mas não tenho certeza. Durante meu encontro, experimentei o que pareceu uma enxurrada de memórias, indicando que tivemos muitos encontros anteriores, que eu tinha sido seu escravo por um tempo muito longo, talvez em várias vidas e linhas do tempo paralelas. Essas memórias também indicavam que eu continuaria a pertencer a ela por um futuro indefinido até minha morte final, momento em que entraria em uma existência inescapável de tormento eterno e inimaginável. Dado o quanto de controle ela parecia ter sobre a situação, escolho interpretá-las como falsas memórias projetadas para, com bastante sucesso, instilar medo e pavor. Prefiro não começar a considerar a alternativa. Tivemos uma longa conversa, mas esqueci a maior parte do que foi dito. Alguns fragmentos e frases se destacam, incluindo noiva do diabo. Isso carregava algum significado simbólico que não consigo lembrar. Isso poderia ter sido aplicado a ela, sendo uma poderosa figura demoníaca me ameaçando com tormento eterno, como poderia a mim, sendo casado com as forças das trevas que estavam tomando conta da minha existência. Quando parti, um sussurro doloroso e gritante encheu minha mente. Você é meu. Acho que vislumbrei algo mais próximo de sua verdadeira forma, uma massa hiperdimensional hedionda de tentáculos preto-arroxeados se contorcendo, parecendo vinhas espinhosas. Estava envolta em uma aura de energia vil e sombria, como a do meu atormentador, mas ordens de magnitude maiores. Muito Lovecraftiano. A tríade. O próximo foi mais estranho, e acho que ainda mais poderoso. Ele me visitou na noite imediatamente após meu confronto com meu guia e os outros seres inferiores. Era uma tríade de seres, que eu acho que era algum tipo de inteligência coletiva. Eles me seguiam por todos os lugares, pairando atrás de mim, principalmente deslizando um pouco além da periferia da minha percepção. A única forma visível que eu consigo lembrar vagamente era na forma de 3 pequenos sprites flutuantes, cada um subjetivamente com cerca de 1 metro de altura por cerca de 20 centímetros de largura, mas eles eram difíceis de olhar de uma forma que eu não consigo descrever. Seus corpos eram algo como uma forma de lágrima invertida, com rostos que lembravam algo assim. Eles tinham algum tipo de aura estranha ao redor deles, como se estivessem cutucando um portal para o espaço de sonho tridimensional de algum outro lugar, e eu mal conseguia distinguir algumas imagens indescritíveis do hiperespaço atrás deles. O estado que eles induziram em mim foi de confusão total e demência aterrorizante e fora de controle, a coisa mais próxima que eu já experimentei de possessão total. Uma experiência completamente horripilante que espero nunca mais testemunhar. Minhas faculdades mentais estavam uma bagunça despedaçada, e tentar juntar os pedaços só me levou a mais terror e confusão. Eu agarrava brevemente um fio de memória iluminando como cheguei lá e o que estava acontecendo, mas ele rapidamente desaparecia. O ambiente em que eu estava era uma cópia hiperreal e incrivelmente detalhada do meu apartamento misturado com outros ambientes familiares, mas em uma existência paralela demoníaca onde tudo era distorcido e sinistro, cada canto e sombra implicitamente abrigando uma série de garras e tentáculos que me arrastariam para o esquecimento se eu me aventurasse muito perto. Acabei conseguindo me trancar em um banheiro, mas olhar no espelho revelou uma corrupção grotesca, retorcida, horrivelmente distorcida e contorcida do meu rosto, que eu acho que estava gradualmente crescendo para se parecer com o deles, que só aumentou meu nível de pânico e desespero. Os seres emitiam uma sinfonia de zumbidos, arrulhos, ruídos hipnóticos que ocasionalmente se fundiam em um coro de fala inteligível, perturbadoramente infantil em tom e completamente sobrenatural. A única coisa de que me lembro eram as palavras "Nós somos 3",
que de alguma forma carregavam consigo um significado muito sinistro e intimidador do qual não consigo me lembrar bem. Eles também me apresentaram um tomo arcano cheio de texto ilegível que irradiava uma aura de pavor e insanidade. Havia algumas páginas de imagens simbólicas complexas e outros diagramas mistificadores, mas eles apenas zombavam da futilidade dos meus esforços enquanto eu tentava discernir seu significado obscuro. A única coisa de que me lembro vagamente era algo semelhante a uma corrupção estilizada do cubo de Metatron, embora pudesse ter sido algo totalmente diferente. Eles repetiram com ênfase cruel: nós somos 3. Não tenho certeza, mas acho que esse encontro durou mais de 2 horas em tempo real, mas subjetivamente muito mais. Durante esse tempo, eu não tinha memória de nada antes disso, e pelo que eu sabia, eu estava lá por uma eternidade e permaneceria lá por mais 1000. A Legião. Este encontro ocorreu perto do fim da salva inicial de punições dos seres. Ele tomou a forma de muitas entidades, aparentemente parte de uma inteligência coletiva, possivelmente meros fantoches de uma única entidade controlando tudo. De qualquer forma, este foi um encontro com algo que se representava como uma força militar massivamente intimidadora, como um Império Romano Intergaláctico ou Terceiro Reich, conquistadores de civilizações e destruidores de mundos. O componente visual estava na forma de estar cercado por uma legião de soldados dominadores e sem rosto que pareciam algo de um filme de fantasia ou ficção científica, acompanhados por um general senhor da guerra usando algo como uma máscara cibernética de médico da peste, construções mechas imponentes e bípedes, monstruosidades biomecânicas e outras máquinas de guerra colossais. O armamento era difícil de identificar, mas sua força destrutiva avassaladora era de alguma forma imediatamente óbvia. Eu vislumbrei uma vasta paisagem fumegante e sombriamente industrial ao fundo, um fogo assustador e sempre queimando no céu, com sinais de holocausto nuclear ou outros eventos cataclísmicos pelos quais eles eram implicitamente responsáveis. Tudo parecia intensamente apocalíptico e profético. Não tenho certeza, mas por um breve momento senti como se sentisse meu tormentor em algum lugar ao fundo, presunçosamente satisfeito com seus reforços, mas ciumento e desapontado por ele não poder participar da diversão, talvez até mesmo ressentido e submisso ao poder maior diante de mim. Além do componente visual da experiência, havia muito mais informações, a mais memorável das quais era a música. Era muito sombrio, agourento e militarista, reminiscente da música marcial industrial e neoclássica como Triarion e Slaughter Natives, com um pouco de um toque trip. Acho que havia até letras, embora não em uma língua que eu pudesse reconhecer. Isso também foi acompanhado por algum tipo de canto rítmico, junto com um feixe de energia fervente e crepitante sendo canalizado em minha direção, o que eu acho que era algo como medo armado. Havia muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e há tanto nisso que eu, felizmente, esqueci, mas as 2 palavras inteligíveis que me lembro foram: nós vencemos. Foi dito em uma voz estrondosa e rosnante, novamente carregando consigo muito mais peso e significado do que as próprias palavras, com conotações distintas de vitória militar. Outros seres do hiperespaço. Aqui, descreverei alguns dos outros habitantes do hiperespaço que encontrei apenas brevemente, ou não tenho certeza de como classificar. Ou não tenho ideia do que era essa entidade, mas em pelo menos uma experiência encontrei algo de uma inteligência bastante vasta, incompreensível e aparentemente alienígena. Eu me senti tão abaixo dele que ele nem tentou me mostrar uma forma ilusória com a qual eu pudesse me comunicar. Mas, novamente, talvez essa impressão seja exatamente o que ele queria que eu acreditasse. Sua forma visível da minha perspectiva era o que eu claramente reconhecia como uma projeção tridimensional de uma estrutura quadridimensional, ou superior. Quase doía olhar, dada a quantidade esmagadora de informações visuais que havia para absorver. Sua coloração variava de amarelo translúcido claro a dourado brilhante, além de alguns outros subconjuntos de espectros para os quais não tenho nenhuma estrutura de referência. Muitas subestruturas geométricas fractais se deslocando por uma superestrutura maior em constante mudança, complexa, mas altamente ordenada, e estranhamente composta do que parecia ser principalmente ângulos retos. Quando tentei tocá-lo, não era tão sólido quanto o esperado, mas de alguma forma macio e maleável, quase gelatinoso enquanto se deslocava ao meu redor. Na mesma experiência, também vi o que tenho quase certeza de ser uma projeção 2D da mesma entidade, que assumiu a aparência de um padrão de onda estacionária amarelada translúcida, ondulando com pulsações que mudavam lentamente enquanto simultaneamente vibrava a uma taxa quase excedendo minhas limitações perceptivas. A única coisa verdadeiramente única sobre isso foi que eu experimentei isso em um sonho-visão lúcido, não no ambiente típico de hiperespaço que eu esperaria. Mas, novamente, a distinção havia se tornado muito menos clara a essa altura. Ao encontrar esse tipo de entidade no hiperespaço, é muito fácil confundi-la com andaimes de hiperespaço não sencientes, se é que existe tal distinção, se você não prestar atenção. Parecia completamente diferente, mas matematicamente análogo a algo assim que tenho certeza que será imediatamente familiar para a maioria, se não para todos vocês. Baseado em uma estranha sensação de familiaridade combinada com uma enxurrada de informações abstratas inefáveis que experimentei, um breve e infundado palpite que tive durante esse encontro foi que isso representava a inteligência maior por trás de muito do que eu havia experimentado. Ocorreu-me que talvez esse fosse o grande mestre de marionetes controlando meu professor, um diretor ou atormentador dos sonhos, ou a maioria, se não todas as entidades menores que pareciam estar separadas, mas eram na verdade apenas partes diferentes da mesma coisa. Uma ideia legal, mas, novamente, apenas especulação. A alta sacerdotisa, parte figura mitológica, parte mago espacial de ficção científica.
Eu só encontrei essa personagem em algumas ocasiões raras e únicas, mas ela assumiu a forma de uma figura feminina alta com elaboradas vestes brancas, longos cabelos brancos esvoaçantes e joias contendo alguma simbologia que eu não conseguia identificar. Na maioria das ocasiões, ela parecia um ser humano relativamente normal, mas em uma experiência particularmente intensa ela era muito mais DMT-ificada. Composta de muitas estruturas e padrões geométricos mutáveis, suas características faciais não eram tanto parte de um organismo sólido, mas eram cultivadas a partir da geometria circundante, não muito diferente da arte de Android Jones. Este encontro, como muitos outros, foi durante o meu sono e não sob a influência de nenhuma substância exógena. Ela tinha um ar de grande importância cósmica sobre ela, mas acho que isso era mais um reflexo de sua própria opinião sobre si mesma do que qualquer outra coisa. Ela parecia principalmente gentil e amável, até mesmo amorosa, mas ainda me fazia sentir como se eu não fosse digno de estar em sua presença. Meus encontros com ela pareciam consistentemente serem um ambiente bizarro, vagamente apocalíptico, totalmente surreal ao estilo do Dr. Seuss, sempre no auge de uma longa e dramática saga visionária. Ela tinha todos os tipos de habilidades mágicas, proteção, cura, algum tipo de ritual de limpeza, teletransporte, alquimia, literal e simbólica, manipulação do ambiente. Isso geralmente tomava a forma de cultivar coisas do mundo ao seu redor. Tive a impressão de que ela havia criado tudo isso, ou mesmo era o ambiente. Profecia. Que eu acho que realmente equivalia a prever coisas em visões que ela já estava planejando me mostrar, e algum tipo de dilatação ou manipulação do tempo, que, novamente eu acho que era principalmente ilusório. Não tenho certeza de como exatamente classificá-la em relação aos seres menores com os quais eu tinha contato regular, mas eles eram intimamente relacionados, e ela foi até mencionada pelo meu professor dos sonhos algumas vezes, indicando que seu ritual de limpeza era algo que eu deveria aprender. A criatura do pesadelo botânico. Certa vez, encontrei brevemente uma floresta hiperespacial semi-senciente cheia de criaturas plantas de pesadelo, como uma pequena loja de horrores abrangendo um bioma inteiro à deriva no vazio. Ele continha muitas massas retorcidas, nodosas e lenhosas, gavinhas espinhosas, partes de flores podres e de aparência repulsiva, e armadilhas e peças bucais de aparência carnívora. Parecia sólido à primeira vista, mas após uma inspeção mais detalhada, era composto de uma infinidade de estruturas fractais vibrantes e mutáveis, especialmente ao redor das bordas das várias partes da planta. Senti algum tipo de inteligência por trás disso, mas não era autoconsciente o suficiente ou era muito estranho e incompreensível para eu me comunicar. Outra possibilidade que eu poderia imaginar, com base em algumas ideias da minha lição sobre macroevolução cósmica, é que ele era de fato inteligente e autoconsciente, mas com mecanismos cognitivos subjacentes que operam em uma escala de tempo muito maior. Por alguma razão, senti que esta era a alma de um organismo físico, biológico, semelhante a uma planta, vivendo neste plano material, em algum lugar lá fora no cosmos. Parecia ser parte de uma entidade massiva, mas com muitas partes especializadas e de ação independente. Talvez fosse mais como um ecossistema hipersimbiótico agindo coletivamente como um único superorganismo, um resultado incrível, mas hediondo, de eras de evolução em algum mundo alienígena brutal. Se fosse esse o caso, eu só poderia especular sobre o ambiente, ou forças não naturais, que o moldaram e quais devem ser suas fontes de nutrição. De qualquer forma, depois de alguma curiosidade hesitante inicial, minha reação se tornou um enfático não, 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 e eu felizmente consegui mudar para algo mais agradável. Estou muito curioso, no entanto, se mais alguém já experimentou criaturas vegetais semelhantes e quais são seus pensamentos sobre elas. Criaturas mitológicas e semideuses. Em várias ocasiões, principalmente no hiperespaço, encontrei vários seres muito parecidos com figuras de uma mistura eclética de mitologia mundial, até um nível incrível de detalhes. Eles variavam em tema, do mesoamericano, esses eram os mais comuns para mim, especialmente quando envolvia a psilocibina, ao egípcio e ao hindu, assim como alguns outros que pareciam familiares ou mais geralmente arquetípicos, mas difíceis de identificar, serpentes cósmicas, dragões, quimeras, etc. A reação deles a mim era geralmente desdenhosa, não hostil, mas como não há razão para você estar aqui agora, não temos nada a dizer a você. O que era intrigante para mim porque durante esses encontros eu sentia como se tivesse sido conduzido até lá intencionalmente. A única exceção foi um encontro positivo, eu acho, com algo parecido com o rosto de Ganesha, que indicou sem palavras que eu tinha permissão para passar por algo que não consigo lembrar direito. Eu claramente senti que essas formas que eles me permitiram ver eram ilusórias, na melhor das hipóteses simbólicas e na pior intencionalmente enganosas. Eu também senti que pelo menos algumas delas estavam fortemente associadas aos outros seres com os quais eu estava em contato, particularmente as serpentes e outros seres vagamente reptilianos, mas não tenho certeza sobre isso. Só para entreter um pouco de especulação divertida, posso pensar em 3 explicações possíveis, igualmente fantasiosas e infundadas, para esses seres. 1. As formas desses seres foram criadas pelo inconsciente coletivo das civilizações que acreditavam neles. 2. Cientes dessas crenças pré-existentes, os seres adotaram essas formas para imitar algo que já era deificado, essencialmente sendo oportunistas que substituíram seres fabricados por seres reais. Ou 3. Esses seres existiam nessa forma. Muito antes de alcançarmos algo que se aproximasse da consciência, foram acidentalmente descobertos por, ou contatados intencionalmente, civilizações antigas, e subsequentemente, moldaram suas crenças e cultura ao longo dos milênios. The Talking Heads. Esta é mais uma categoria solta de encontro com um formato consistente, provavelmente com entidades diferentes, e não necessariamente na mesma categoria que os outros seres maiores.
Esses encontros sempre assumiram a forma de uma conversa com um rosto desencarnado, enquanto viajavam em alta velocidade por algo. Sempre havia a sensação intensa de movimento rápido acompanhada por algo que lembrava a sensação física de inércia ou força G, semelhante ao túnel de dobra que precede a maioria das descobertas, mas distintamente diferente. Sempre havia claramente um ambiente pelo qual estávamos passando, embora eu nunca tenha dado uma boa olhada nele, pois estava sempre na periferia da minha percepção, minha atenção completamente fixada no rosto à minha frente. Os ambientes geralmente pareciam menos hiperespaciais e mais sólidos e tridimensionais, variando em aparência de cavernas a túneis a paisagens geográficas a rodovias surreais e outros cenários vagamente urbanos. Os rostos em si, assim como os ambientes, geralmente pareciam menos fractais e geométricos e mais sólidos, como uma imagem holográfica de ultra-alta definição de um rosto físico, geralmente de aparência humana. Esses encontros quase sempre envolviam conversas longas e provocativas, geralmente de natureza profética ou relativas à dinâmica e fenomenologia de planos superiores de existência. O conteúdo dessas conversas era frequentemente tão profundamente distante a ponto de fazer algumas das minhas outras revelações parecerem inofensivas e mundanas em comparação. Acho que não vou me dar ao trabalho de elaborar muito sobre isso para evitar soar como um louco delirante e desacreditar tudo mais que eu disse. Não tenho certeza se acredito na maioria das coisas. Na verdade, muito disso pode muito bem ter sido desorientação, e suspeito que pelo menos alguns desses seres podem ter sido relacionados aos outros com quem eu tinha contato regular. Os cirurgiões da alma. Eu só tive um breve encontro com essas entidades, mas isso ficou comigo por muito tempo, e ainda não tenho certeza do que tudo isso significava. Durante um dos meus encontros no hiperespaço com meu guia, minha consciência de repente brilhou para algo muito diferente, que aparentemente estava acontecendo simultaneamente. Não consigo me lembrar da maior parte, mas tive a impressão de estar deitado em uma superfície em algum tipo de instalação médica, olhando para algumas luzes ofuscantemente brilhantes. Rapidamente percebi que essas luzes, cerca de 5 delas, eram seres que pareciam estar de pé sobre mim. Suas formas eram muito indistintas, e eu conseguia apenas distinguir seus contornos. Possivelmente humanoides, mas realmente não consigo me lembrar. Olhei para baixo e vislumbrei algo como meu corpo espiritual, ou alguma outra existência paralela ou representação metafórica de mim mesmo. O que vi foi horripilante. Parecia que minhas entranhas estavam se espalhando por toda parte, flutuando sem peso para fora, e alguma massa nebulosa, sombria e contorcida estava enterrada profundamente em uma cavidade cartilaginosa em meu peito e tronco, possivelmente relacionada à entidade noiva do diabo que descrevi acima. Não sei porquê, mas por algum motivo eu senti como se os outros seres estivessem operando em mim, lutando para tirar essa coisa de mim. Eles tentaram me dizer algo brevemente, mas eu não conseguia entendê-los, como se suas vozes estivessem abafadas ou submersas. Tudo o que eu conseguia entender era que eu estava severamente danificado. De alguma forma isso parecia carregar mais conotações mecânicas do que biológicas ou espirituais. E que eu tinha esquecido algo incrivelmente importante, possivelmente de uma vida anterior. Na superfície, pelo pouco que pude perceber, a aparência deles parecia muito com a forma como meu guia e seus associados ocasionalmente se apresentavam, mas a essência que eu podia sentir dessas entidades era completamente diferente de maneiras que não consigo descrever completamente. O que senti deles foi amor puro, empatia e preocupação compassiva, seguido por uma tristeza intensa, como se estivesse de luto pela minha morte, enquanto minha consciência se afastava deles e era ejetada à força do hiperespaço. A experiência foi intensamente desagradável, e eu imediatamente vomitei minhas entranhas ao me dobrar de volta para essa realidade e pular de volta para meu corpo físico temporariamente desconhecido. Fiquei dominado por um medo intenso e sobrenatural e desorientação por horas depois. Agora acredito que há uma razão para que haja uma tela de carregamento do túnel de dobra ou período intersticial antes dos avanços e uma descida suave depois. Apressar essas transições significa arriscar as curvas hiperespaciais. De qualquer forma, posso pensar em 1000 interpretações diferentes dessa experiência, todas elas perturbadoras. Eu realmente não quero me deter muito nas implicações disso. A fonte? Estou muito em conflito sobre isso. Em 2 raras e incríveis ocasiões, encontrei algo inimaginavelmente vasto e ofuscantemente brilhante, pulsando com energia vivificante, consistente com a descrição de outros sobre a fonte. Minha primeira impressão e intuição imediata foi que isso de alguma forma representava o fim da linha de toda a macroevolução cósmica, o começo e o fim de tudo, uma representação paradoxal de ambos os pontos finais em algum grande eixo universal, de onde todas as coisas vêm e para onde todas as coisas retornam, a totalidade de toda a consciência e energia em todo o multiverso e, em si mesmo, um ser consciente, onisciente e onipotente, para sempre imutável e existindo no eterno agora. Deus, em outras palavras. Agora estou muito cético de que isso é o que realmente era, no entanto. Em um vislumbre muito breve, mas esmagadoramente claro de algo que não consigo começar a descrever, enquanto me afastava dele após meu segundo encontro, de alguma forma eu sabia que era um impostor, que não era a totalidade do universo, mas um subconjunto distinto dele. Isso é ainda mais corroborado pelo primeiro encontro em que fui apresentado a essa coisa pelo meu guia, o embaixador das entidades que me enganaram, e algumas referências subsequentes a ela. Após essa experiência, eles usaram meu espanto e reverência por essa fonte para exigir minha confiança e lealdade e insistir que eu me abrisse para eles. Certamente não estou afirmando que uma versão real da fonte ou de Deus não existe, mas tenho quase certeza de que o que quer que tenha sido que experimentei não foi isso. Tenho muito mais pensamentos e perguntas sobre o assunto, mas isso é se aventurar em algum território religioso potencialmente perigoso e contencioso, então acho que vou parar por aqui no interesse de evitar argumentos.
Os devoradores de mundos. Eu não encontrei esses caras diretamente, graças a Deus, mas meu guia me deu uma visão deles. Tenha isso em mente, pois poderia muito bem ter sido uma obra de ficção. Um dos meus amigos aprendeu sobre eles de forma semelhante, então, mesmo que fosse ficção, não era exclusivamente direcionado a mim. Talvez fosse até alegórico, quem sabe? Eu não conseguia dizer exatamente em que plano de existência eles habitavam, possivelmente vários ao mesmo tempo, mas eles não eram nativos do hiperespaço. Eles pareciam fazer parte de uma mente colmeia insetoide colossal. Eles não pareciam totalmente autoconscientes, como drones sendo controlados por outra coisa. Eles eram muito parecidos com Zergs, ou Tyrannid, se preferir, nesse aspecto, mas menos teatrais e mais utilitários, e talvez não tão feios. Fisicamente se assemelhavam a uma das subespécies de Mantid, das quais existem muitas, a propósito. Era uma raça altamente militarizada e invasiva, de alguma forma avançada o suficiente para atingir seus objetivos, mas movida por um impulso aparentemente cego e insaciável de conquistar e consumir. Eu os testemunhei devorando o mundo inteiro, não apenas desnudando sua forma física ou astral, e deixando nada além de uma casca vazia, mas apagando-a completamente da existência. Eles de alguma forma destruíram todo o ramo da linha do tempo do qual este mundo fazia parte. Agora, esta parte é principalmente especulação infundada, mas depois tive a impressão de que, em algum nível, eles serviam ao mesmo objetivo ou a um objetivo semelhante ao das entidades com as quais eu estava em contato, embora parte de uma facção diferente que estava tão preocupada com seus próprios interesses quanto com a hierarquia maior da qual faziam parte. De natureza semelhante, mas ainda assim de alguma forma não tão aterrorizante quanto a Legião, mas talvez seja só porque eu não os conheci pessoalmente. Etc. Também encontrei uma infinidade de outros seres hiperespaciais comumente relatados, muitos dos quais podem ou não ter sido formas diferentes da mesma coisa, outros seres não nativos que poderiam ser interpretados como raças alienígenas avançadas, principalmente os Mantids e seus subordinados, e outros fenômenos. Esses foram, em sua maioria, encontros breves que não me ofereceram muita percepção sobre o que eram, e isso é principalmente redundante com todos os relatos já existentes que são escritos em detalhes mais eloquentes do que preciso tentar agora. Como nota lateral, tenho um pouco de especulação sobre como esses seres se relacionam com suas formas visíveis. Você sabe quantas dessas criaturas, particularmente as élficas, parecem rastejar para fora da toca, mudando e se transformando dentro e fora do andaime de neon ao redor e da geometria fractal? Eu suspeito fortemente que esse ambiente circundante seja tão parte da entidade quanto as criaturas que parecem sair dela, talvez mais. Preste bastante atenção ao processo de metamorfose, e você pode perceber que isso parece um ato de criação conscientemente direcionado, ou mesmo que a unidade fundamental ou material que compreende toda essa geometria fractal é a própria consciência. Provavelmente estou excedendo minha compreensão intelectual aqui, então estou curioso sobre as interpretações de outros que podem complementar ou contradizer essa ideia. Modus operandi e ferramentas de manipulação. Aqui, entrarei em mais detalhes sobre o lado malicioso das entidades e tentarei resumir alguns dos métodos pelos quais elas podem tentar influenciar e interagir com você. Isso se baseia na minha experiência pessoal e acho que muitas dessas coisas são especificamente adaptadas ao indivíduo, mas isso pelo menos dá um bom exemplo de suas táticas. O tema geral de muitas dessas coisas são mensagens manipuladoras enterradas em conceitos verdadeiros ou que são verdadeiros. Tudo isso é dado com minhas interpretações atuais do que realmente estava acontecendo e o benefício de muita retrospectiva. Enquanto eu estava no meio disso, eu estava completamente convencido de tudo o que eles estavam me dizendo e mais ou menos levei suas mensagens ao pé da letra, enquanto alheio a tudo o que eles estavam fazendo pelas minhas costas. Nota: esta sessão pode ser um trabalho em andamento, pois continuo a revisar meus diários e anotações de minhas experiências e continuo a desconstruir muitos equívocos, filtros perceptivos, padrões de resposta condicionada e outros efeitos residuais dos quais provavelmente ainda sofro. Primeiro estágio: a configuração. Este estágio envolveu muitas ideias e temas apresentados em estados alterados e experiências espirituais, sem nenhuma fonte aparente além do próprio universo. Veja a seção sobre temas e mensagens recorrentes para mais detalhes. Dicas dispersas de temas e ideias vagamente auspiciosos a místicos ou cósmicos. Alusões à ideia de que a vida neste plano material não tem sentido, é principalmente inconsequente, e que as formas reais de existência significativa estão nas formas elevadas de consciência. Alusões a coisas que parecem maravilhosas, como meios de ascensão a essas formas mais elevadas de consciência, novas habilidades e o uso dessas habilidades para a melhoria da humanidade e de outras formas de vida, etc. Segundo estágio: relacionamento contínuo e orientação. Um período introdutório durante o qual os seres finalmente se identificam, reivindicando a responsabilidade por pelo menos algumas de suas experiências anteriores, enfatizando a ideia de que nós não viemos até vocês, vocês vieram até nós. Não acho que isso seja totalmente verdade. Presentes de novas habilidades mentais. Dons de conhecimento que parecem completamente críveis, mas são muito vagos e incompletos após um exame mais detalhado. Pedidos subsequentes de respeito e confiança com base em tais presentes. Lições alegóricas contínuas e ensinamentos mais diretos, veja temas e mensagens recorrentes. Imitação de qualidades divinas. Não vou me aprofundar muito nisso, mas, novamente, é provável que isso seja um pouco adaptado às suas próprias crenças existentes sobre o que significa divindade. Eles certamente também parecem ter suas próprias opiniões sobre o assunto, apresentando a vocês uma quantidade crescente de simbologia aparentemente portentosa. Isso definitivamente estava levando a algum lugar,
mas acho que parte do propósito disso era simplesmente dar um ar de mistério a essas experiências para atiçar ainda mais minha curiosidade e depender delas para orientação. Apoiar ostensivamente bons valores como paz, amor, unidade e interconexão e outras coisas com um forte tema de religião universal. Essas são ideias com as quais eu já estava bem familiarizado, então essas coisas podem ser adaptadas às suas crenças e preconceitos existentes. Ciclando basicamente todas as suas memórias de todos que você já conheceu, usando-as para ganhar sua confiança ou influenciá-lo de alguma forma. Eles eram muito algorítmicos em sua abordagem, usando os rostos de todas as figuras familiares que podiam durante o ciclo inicial, com duração de semanas ou meses, então reutilizando apenas os mais eficazes no próximo ciclo, e assim por diante. Essa técnica metódica foi reutilizada durante o estágio de punição também. Terceiro estágio, manipulação mais profunda. Posando como seus pares, usando o pensamento de grupo para direcionar seu foco e suas opiniões. Quando pressionado com perguntas difíceis, respondendo com coisas como é muito complicado, você não entenderia ou não se precipite, revelaremos isso quando chegar a hora certa e um lembrete para permanecer humilde e respeitoso. Caso contrário, responder a perguntas diretas fazendo com que você preencha as lacunas com suas próprias ideias e suposições. Por exemplo, bem, o que você acha? Bem, o que você aprendeu até agora? Você realmente já deveria saber disso agora. Apelos primitivos, mas bem disfarçados, aos instintos básicos, que não parecem vir deles. Vergonha subsequente dos ditos instintos básicos. Mentiras sutis, elogios indiretos e acusações disfarçadas de ensinamentos ou advertências benevolentes. Apelos ao narcisismo mesquinho que amarguram desprezo, especialmente em relação à autoridade e a desrespeitos percebidos contra você. Apelos à arrogância, implicações de que você pode se tornar divino em seu conhecimento e habilidades com treinamento suficiente deles. Lisonja do ego, insinuar que você está em algo grande que a maioria das pessoas nunca entenderá. Comparações frequentes com outras pessoas ou até mesmo seres superiores, mestres ascensionados, com ênfase em sua importância singular e potencial para a grandeza. Aparentemente encorajando você a mudar suas opiniões e hábitos de forma positiva, enquanto sutilmente planta dúvidas e justificativas para fazer o oposto. Infligindo-lhe sutilmente problemas como estados emocionais desagradáveis, problemas pessoais e questões psicológicas resultantes de manipulação subconsciente de longo prazo. Oferecendo-se para resolver esses problemas, com ênfase na ideia de que eles são os únicos capazes disso, ou pelo menos superiores a quaisquer outras opções disponíveis. Elabore atos de policial bom policial mau com base na ilusão de muitas facções diferentes que realmente servem ao mesmo propósito. Por exemplo, infectar você com um espírito negro e alegar ser capaz de salvá-lo. Tudo o que você precisa fazer é confiar neles e obedecer a tudo o que eles dizem, etc. Quarta etapa, recrutamento e ascensão. Uma série climática de revelações finais e dramáticas de que tudo o que você passou foi uma preparação para o que viria a seguir. Exigências explícitas de lealdade eterna e dedicação sincera à sua causa, possivelmente abrangendo várias vidas. Iniciação, uma cerimônia elaborada na qual você é finalmente trazido como um deles, um instrumento de seu propósito maior. Não tenho ideia do que havia além deste ponto, mas o que quer que fosse, era grande. Acho que eles iriam me transformar em algum tipo de profeta, evangelista, professor, líder ou outra figura importante. Mas, novamente, talvez isso fosse apenas mais uma bajulação do ego. Estágio final, punição. Joga com falácias de culpa custo irrecuperável. Investimos tanto em você. Você chegou tão longe. Não pode desfazer todo esse progresso agora. Condenação progressivamente mais severa. Verme patético. Nós lhe demos um presente do qual você é completamente indigno. E agora você ousa nos insultar com essa falta de fé. Exploração flagrante de todas as fraquezas pessoais possíveis. Semeando descaradamente inúmeros medos e inseguranças. Consistentemente colocando uma fachada ridiculamente infundada de confiança e autoconfiança. ênfase na sua própria fraqueza e impotência e na sua incontrolável omnipotência. Enganos elaborados para convencê-lo de uma falsa vitória. Para mim, eles fizeram um show realmente grande para me dar a impressão de um exorcismo em massa para me fazer baixar minhas defesas. Tentativas elaboradas e desesperadas de ganhar sua confiança na forma de algo mudando de lado e aparentemente ajudando você por pena. Eles também alegaram que o professor dos sonhos era um ser alienígena fora de seu controle, mas até ele se voltou contra mim e estava claramente aliado ao resto deles. Joga por simpatia. Eu sou apenas um humilde peão, uma vítima como você. Não tenho livre-arbítrio, fui subjugado pelos meus mestres das trevas, tenha piedade de mim. Psicologia reversa, quando você percebe do que se trata o jogo deles e que eles não são confiáveis de forma alguma. Psicologia duplamente reversa, seguida de caos e confusão absolutos, lançando um monte de mensagens contraditórias para você simultaneamente, cada uma com um engano enterrado em um pouco de verdade. Insultos infantis e mesquinhos, principalmente dos imps. Ameaças vazias, muitas delas consistiam em blefes elaborados que acabei conseguindo entender, como alegações de que eles poderiam me atingir com raios, câncer, etc. Avisos sobre sua destruição inevitável e afirmações de que eles estarão com você para sempre, não importa o que você faça. Ameaçar possuir ou prejudicar amigos e entes queridos. Tormento absoluto, abuso psicológico e ataques violentos. Posso entrar em mais detalhes sobre isso em outra ocasião, mas a parte 5 pelo menos dará a você um vislumbre disso. Finalmente obtendo todo o entretenimento e energia que podem de você enquanto se agarram o máximo que podem. Temas e mensagens recorrentes. A ilusão da individualidade. Isso definitivamente tem base na verdade, mas a versão deles era um pouco niilista demais. A necessidade de esvaziar-se. Semelhante aos ensinamentos budistas,
mas sua versão disso envolvia deixar-se em um estado incrivelmente vulnerável e completamente à mercê deles. Suas repetidas visões alegóricas enfatizando isso geralmente envolviam metáforas visuais para coisas que estavam muito cheias de lixo para aceitar seus presentes ou outras coisas de maior valor do que o que já estava lá. Interconexão universal, nós somos um, você é eu e eu sou você, etc. Novamente, parcialmente verdade, mas a versão deles disso enfatizava a confiança cega neles, já que éramos, afinal, todos parte da mesma coisa. Ascensão a formas superiores de existência, sereis como deuses, etc. Simbologia relacionada à flor da vida, cubo de Metatron, conjuntos de Júlia, etc. Temas vastamente épicos e mitológicos, especialmente relacionados à criação do universo e ao ciclo eterno de morte e renascimento cósmico. Muito disso é possivelmente baseado na verdade, mas eles implicitamente reivindicam responsabilidade ou associação com isso para ganhar sua confiança e reverência. Técnica, recuperação e considerações finais. Conjunto, configuração, dosagem e técnica. Agora tentarei descrever meus meios de atingir essas experiências, o que provavelmente não é bem o que você esperaria. Dado o quão diferente isso é da abordagem do psiconauta médio, pelo menos no Ocidente, isso pode ser uma fonte de esperança para o resto de vocês de que a natureza sombria das minhas experiências foi, pelo menos em parte, o resultado de outros fatores dos quais você pode estar isento. No entanto, dada a semelhança impressionante, pelo menos superficialmente, com a maioria dos outros relatos de experiência que li, eu não contaria com isso. Observe também que o propósito disso é dar contexto para minhas experiências, não encorajar outros a fazerem a mesma coisa, considerando quão mal as coisas acabaram para mim. Ao longo de tudo isso, meu consumo real de triptamina foi em doses relativamente baixas e pouco frequentes. Para mim, parecia haver pouca correlação entre dosagem e qualidade e intensidade da experiência, e eventualmente todas as minhas experiências convergiram para mais ou menos a mesma coisa, com diferentes peles superficiais coladas sobre elas, dependendo dos meios de chegar lá. Isso não incluía os sonhos, a visões e a projeção astral lúcidos, que convergiam para um tipo separado de experiência, principalmente linear, tridimensional. Essas duas categorias de experiência frequentemente vazavam uma para a outra, no entanto. Eventualmente, eu conseguia chegar ao hiperespaço, ou transe subruptura, sem o uso de substâncias exógenas quase tão facilmente quanto conseguia com elas. A notável exceção a isso era o DMT, que eu usava muito moderadamente, e quase parecia trapaça. Na verdade, comecei a preferir fazer isso sem assistência química, devido ao que parecia mais controle sobre a situação. Quando usei enteógenos, foi na forma de 10 mg de psilocibina extraída, tomada oralmente, com cerca de 0,5 gramas de cannabis sativa vaporizada, cerca de 20 a 25% de THC, no pico. Essa combinação não funciona para todos, mas para mim foi pura magia e sinergia. Eu não fiz isso com mais frequência do que uma vez a cada 3 meses, e fiz mais pelos benefícios de longo prazo do que pelos efeitos de curto prazo. Fora isso, usei cannabis talvez uma vez por mês, cerca de 0,1 a 0,2 grama por sessão, com exceções ocasionais como 4 gramas consumidos ao longo de um festival de música de 5 dias. Meu punhado de experiências com DMT veio depois, na forma de cerca de 15 a 20 mg vaporizados em um GVG, com avanços todas as vezes, exceto uma, durante a qual senti fortemente que algo estava me proibindo de passar pelo véu. Fiquei surpreso ao descobrir que isso era muito mais intenso e de alta resolução do que minhas visitas anteriores ao hiperespaço, mas depois de um breve período de espanto e desorientação, percebi que, de resto, era praticamente a mesma coisa. Meu cenário geralmente era sozinho, em casa ou em outro lugar familiar, com um ambiente organizado e distrações mínimas. Em retrospecto, eu realmente queria ter buscado mais ajuda em tudo isso. Eu tinha alguma forma de orientação disponível para mim se eu quisesse, mas honestamente não era o tipo de orientação que eu queria ou precisava. Além disso, nas poucas ocasiões em que tive essas experiências na presença de outras pessoas, eu me vi muito distraído com o ato de espiar dentro dos outros ao meu redor e outras fascinações mais locais com meus sentidos aguçados, e não conseguia realmente me concentrar o suficiente para seguir meus caminhos internos para o espaço sideral. Minha cerimônia envolveu uma breve revisão de tudo o que eu tinha aprendido até então, e definir a intenção de ser um observador imparcial sem expectativas particulares, simplesmente tentando entender melhor a mim mesmo e meu lugar no universo. Eu comia levemente no dia ou 2 anteriores, com uma refeição leve, como sopa de miso, 6 mais horas antes. Eu meditava então por cerca de 1 hora, meditação simples baseada na respiração, mas depois melhorei na meditação sem uma âncora. E se meu estado mental fosse insatisfatório no final, talvez 20% do tempo, eu simplesmente abortava a missão e tentava novamente outra hora. A partir daí, fica muito mais abstrato e difícil de descrever. Com ou sem assistência química, envolvia principalmente entrar em transe, às vezes com música, entrar em contato com algum tipo de intuição oculta, pensar nas direções certas e empurrar sua consciência cada vez mais longe por alguma paisagem mental indescritível. Ocasionalmente, tomar um caminho errado me levava a outros estados identificáveis, ou me deixava preso no vazio pelo que parecia uma eternidade. Há definitivamente uma qualidade atemporal neste lugar, uma experiência que era a princípio aterrorizante, mas eventualmente se tornou familiar e até pacífica. Acho que essa técnica foi originalmente ensinada a mim em um transe sub-breakthrough em que entrei acidentalmente por meio de uma sessão de meditação de 5 horas, reforçada com a prática e totalmente desbloqueada em uma experiência subsequente com psilocibina. Parecia um equivalente mais lento e deliberado ao túnel de dobra do DMT.
Esse caminho tem o potencial de induzir uma quantidade comparável, se não maior, de ansiedade, que é simplesmente um obstáculo que deve ser superado com atenção plena. Para qualquer outra pessoa que tenha seguido a toca do coelho dessa maneira, você saberá o que quero dizer. Este processo é provavelmente semelhante a como algumas pessoas fazem a projeção astral. Pessoalmente eu preferia usar sonhos lúcidos como uma porta de entrada para isso, mas envolve ir muito mais fundo na toca do coelho, e continuar pressionando para frente mesmo quando você acha que chegou ao seu destino. Após a experiência fundamental que descreve na parte 13 a descoberta de certos atalhos para o hiperespaço, isso começou a exigir muito menos esforço, e acontecia comigo regularmente durante o sono. Às vezes eu até sentia que estava no piloto automático, e saía de um estado de sono sublúcido para me encontrar quase no fim da viagem. Ok, então isso está acontecendo, eu pensava, e simplesmente seguia o fluxo e via aonde isso me levava. Recuperação. Não deveria ser preciso dizer, mas vou ter que fazer uma longa, possivelmente indefinida, pausa de toda essa experimentação com estados alterados. Eu tinha ganhado tanto ímpeto com essas práticas que era realmente muito difícil pisar no freio, com tantas das minhas experiências sendo impostas a mim, quer eu quisesse ou não. Eventualmente, porém, com atenção plena dedicada o suficiente, consegui resistir a essas experiências, e elas gradualmente diminuíram, embora ainda não completamente. Não quero desencorajar ninguém de sua exploração, mas para mim, os riscos agora superam claramente os benefícios. Em retrospecto, por mais preparado que eu pensasse estar, ainda não tinha aprendido completamente a nadar antes de mergulhar de cara em um vasto oceano cósmico cheio de predadores hiperdimensionais. Em uma nota mais esperançosa, mesmo que o universo esteja cheio desses predadores, eles não são invulneráveis. A coisa mais surpreendente sobre minhas interações com os seres inferiores foi que, apesar de toda a sua postura, suas alusões à inteligência alienígena superior ou divindade, e suas alegações de quase onipotência, havia muitas rachaduras em sua fachada ao longo do caminho que eu tinha apenas ignorado, mas realmente deveria ter tomado nota melhor, especialmente em meus encontros com os imps. Algumas de suas habilidades são impressionantes da perspectiva de organismos de espaço físico tridimensionalmente limitados como nós, mas alguns deles realmente demonstraram uma quantidade surpreendente de incompetência. Quase parece que eles não entendem completamente a perspectiva humana, o que é surpreendente, dada a quantidade de informações às quais eles claramente têm acesso. Em retrospecto, posso ver que eles frequentemente deixaram escapar coisas que não deveriam, deram informações contraditórias ou verificáveis incorretas, ou de outra forma cometeram algumas cagadas amadoras. Eles imediatamente se adaptam e tiram o melhor proveito disso. No entanto, aceitam o que você aprendeu acidentalmente, fingem que foi intencional o tempo todo e integram isso em suas futuras lições. Durante meu período de punição, a melhor coisa que aprendi a fazer até agora para lidar com tudo isso é simplesmente ignorá-los. Acho que neste ponto o poder deles sobre mim está limitado principalmente à ilusão, e quanto menos eu acreditar nisso, melhor. Acabei reconhecendo que ruminar sobre minhas experiências só as piorava, então simplesmente escolhi fazer o oposto. Conforme fiz isso, as experiências gradualmente passaram de ataques aterrorizantes para pequenos aborrecimentos. Reviver tudo isso por meio da escrita infelizmente me fez ter uma recaída, mas vou sobreviver. Além disso, após o confronto, durante os ataques repetidos em meu sono, ocasionalmente fico lúcido o suficiente para resistir e confrontá-los diretamente, e nessas ocasiões testemunhei algo como choque e pânico em seus olhos, enquanto eles lutavam para me silenciar, me acordar ou fugir nervosamente para o éter. Ao desafiá-los com confiança suficiente, vi suas ilusões de agressores aparentemente poderosos darem lugar a algo mais como pequenos gnomos comicamente frustrados. Isso aconteceu várias vezes em sonhos, estados hipnagógicos e viagens inesperadas ao hiperespaço. Eles também têm outras limitações. Uma das coisas que eles me indicaram uma vez e que eu acho que é realmente verdade é que eles têm algum tipo de recursos limitados. Acho que os seres inferiores podem até mesmo estar limitados por uma percepção linear do tempo como nós, embora finjam não estar. Em outras palavras, eles não podem simultaneamente e indefinidamente promover todos os seus objetivos de uma vez, mas são limitados pelo tempo e pela energia. Que forma essa energia assume? Eu só posso especular. Leve isso com um grão de sal, mas é uma ideia interessante. Considerações finais. Se você permitir um pouco mais de especulação aqui, eu suspeito fortemente que o que quer que tenha sido que eu encontrei já existe há muito tempo, jogando exatamente o mesmo jogo na história humana, e na história de outras vidas inteligentes não humanas. Com base em paralelos marcantes que posso traçar com minhas próprias experiências, parece óbvio para mim que eles deixaram sua marca na cultura humana na forma de todos os tipos de retratos religiosos, mitológicos e ocultos, às vezes vilipendiados, às vezes glorificados, com vários graus de precisão, claro, confusos com todo tipo de interpretação humana falha. Muitas obras de ficção também parecem conter elementos embelezados, ou mesmo simplificados, inspirados pelo contato direto ou indireto com eles, incluindo nomes como H.P. Lovecraft, Lord Dunsany e Edgar Allan Poe. Talvez essa influência esteja mais na forma de tropos culturais indiretos combinados com a criatividade humana, no entanto, quem sabe? Não há necessidade de medir palavras, essas coisas são absolutamente demoníacas. Eu realmente não gosto desse termo por causa de toda a bagagem associada, mas essa é a melhor maneira que consigo pensar para descrever esses seres e sua verdadeira natureza. Isso me leva à parte que a maioria de vocês provavelmente menos gostará, então serei breve. Isso se baseia na minha própria experiência e perspectiva limitadas, então não estou fazendo nenhum tipo de afirmação autoritária aqui,
mas estou deixando isso aqui como alimento para o pensamento de qualquer um de vocês que possa estar vivenciando essas coisas. Em todas as suas tentativas de se retratarem como divinos, acho que eles podem estar imitando algo real, e eles têm uma aversão violenta à coisa real, seja lá o que for. Por meio de uma série bizarra de eventos fortuitos após meu confronto com eles, descobri que eles realmente odeiam certa simbologia divina, escrituras, os chamados lugares sagrados e outros recursos. Não tenho muita certeza de como interpretar isso, mas estou bastante confiante de que essa reação é genuína e não faz parte do engano. Eles fingiram ser indiferentes no início, até mesmo apoiadores dessas coisas, mas agora posso sentir claramente suas reações a essas coisas, variando de desconforto leve, mas óbvio, a orgulho ferido, a desgosto e repulsa. Quando pressionados a dar uma explicação, eles tentaram uma desculpa bastante divertida para isso, mas vou me abster de entrar em mais detalhes sobre o assunto para evitar parecer que estou promovendo algum tipo de propaganda religiosa. Vindo da perspectiva de ser um humanista materialista secular antes dessas experiências, minhas próprias ideias sobre o assunto divindade são muito incompletas, e não quero apresentar nenhuma informação incorreta ou enganosa como fato. Eu poderia continuar indefinidamente com mais especulações, anedotas e relatos de experiência, mas acho que vou parar por aqui por enquanto. Espero que alguém aí tire alguma informação útil disso, e espero não ter ofendido ninguém com minha representação desses seres ou minha especulação sobre eles. Voltarei ocasionalmente para responder perguntas e elaborar partes que não expliquei adequadamente. Tenha em mente, porém, que há muitos aspectos das minhas experiências que ainda são um completo mistério para mim, e alguns de vocês provavelmente sabem mais sobre esses fenômenos do que eu. Não posso alegar ter respostas autoritativas sobre os mistérios do universo que tentei explorar, então convido abertamente qualquer crítica construtiva ou explicações alternativas desses fenômenos. Estou especialmente curioso para saber se mais alguém aqui teve experiências semelhantes às minhas, especificamente a manipulação e o tormento de longo prazo, não apenas os encontros isolados, e se é como você conseguiu escapar disso. Neurociência relevante. Apesar da minha convicção de que os seres do hiperespaço representam algo externo e não são um mero produto da mente de alguém, ainda tento manter uma abordagem científica para tudo isso. Eu, como muitos de vocês, agora vejo o cérebro humano não como algo que produz consciência como uma propriedade emergente, mas como algo mais como um receptor, neurologicamente acoplado a fenômenos não locais que ainda precisamos entender. No entanto, ainda estou fascinado, mais do que nunca, na verdade, pelo que acontece dentro dessa maquinaria cognitiva e as respostas que ela contém para entender melhor o que realmente somos. Estou especialmente interessado nos paralelos entre anomalias neurológicas, ou seja, doença mental, e contato sobrenatural, por exemplo, práticas e estados xamânicos que se assemelham muito à esquizofrenia, e suas conexões com DMT e outras triptaminas.